Prezados professores, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores do ensino fundamental na área de língua portuguesa. Neste vídeo, trataremos sucintamente do gênero oral, o que é e como trabalhá-lo em sala de aula. Gêneros na oralidade. Em continuidade aos estudos do gênero textual oral, é preciso ter claro que o trabalho com os gêneros orais vai além de uma conversa ou conversação entre os alunos. Os gêneros orais estão inseridos em esferas sociais e precisamos ultrapassar as formas de produção orais informais ou cotidianas, avançando para as formas de produção formais e institucionalizadas. O conhecimento dos gêneros prepara o aluno para situações de leitura e escrita, que ele vivenciará desde a alfabetização até a vida adulta e despertará o prazer pela leitura, formando leitores de mundo, pensadores, pequenos cidadãos críticos e argumentativos. Mecanismos que ativam a produção. Há 3 sistemas de conhecimentos necessários para o processo de leitura. Saber linguístico. Compreende-se neste campo que o leitor tenha conhecimento gramaticais e lexicais, palavras, suficiente para entender as frases, o encadeamento delas, o significado dos termos, enfim, pôr em prática o seu conhecimento linguístico. Saber enciclopédico. Como conhecimento de mundo, entende-se toda a experiência de vida do leitor, tudo o que ele já viu, já leu, já ouviu em sua vida. Muitas vezes, o texto traz referências de coisas ou fatos ocorridos há tempos, ou fatos históricos, mitos, crendices, folclore, coisas, enfim, que o escritor, na verdade, pretende dialogar com o leitor sobre elas, ou trazer à lembrança do leitor esses fatos. Saber interacional. Engloba-se nesse tipo de conhecimento a interação entre escritor e leitor. Algumas vezes, o escritor dialoga diretamente com o leitor, ou no preâmbulo do livro, ou mesmo no decorrer do texto. Outras vezes, há um trocadilho com uma mensagem implícita, esperando o riso do leitor. Da parte do escritor, há de haver também preocupação com a objetividade daquilo que pretende informar, a adequação dos elementos, coerência, etc. Palavras grifadas, entre aspas, parênteses, são recursos gráficos que o escritor usa para chamar a atenção do leitor. Entende-se, portanto, como conhecimento interacional, que o leitor e escritor caminhem juntos. Oral e escrito. Fazem parte do mesmo sistema da língua? Sim. A escrita representa a fala? Não. A escrita e a oralidade são sistemas diferentes. Na oralidade, temos algumas características: gestos, direção do olhar, tom de voz, expressão facial. E na escrita, temos outras características, como paragrafação, pontuação, uso de letras maiúsculas, entre outras características. O gráfico a seguir apresenta uma mesclagem dos gêneros na relação fala e escrita. Neste gráfico, elaborado por Marcuse, o gênero ele é produzido oralmente e concebido no sistema sonoro, como exemplo, a conversa. Alguns gêneros são produzidos oralmente, mas têm a sua recepção na escrita, como é o exemplo da entrevista publicada em revistas. Outros gêneros são produzidos na escrita com recepção no oral, como exemplo, declamação de um poema. Assim também, um gênero pode ser concebido na escrita e recebido no meio gráfico, como exemplo, o bilhete. A esfera social ou institucional, que é a esfera
religiosa, jornalística, familiar. Organiza formas de comunicação e estratégia de compreensão, produzindo os modelos comunicativos, que são transmitidos de geração a geração. Com propósito e efeitos claros, eles determinam a produção textual. Segundo Chaneoli, é preciso criar contextos de produção também para os gêneros orais, em que se determina quem é o público, o que será dito e como. É isso que permite aos alunos se apropriarem das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão em situações de comunicação. Gêneros orais no currículo. Os gêneros apresentam dividido nos anos de escolaridade, onde podemos observar o avanço dos gêneros de um ano ao outro. Por exemplo, há diálogo contextualizado no primeiro e no segundo ano. No primeiro, inicia-se o estudo do gênero, para no segundo, aprofundá-lo com os alunos. Esses são os gêneros orais contemplados no primeiro ano de escolaridade: relato de experiência, conversa, diálogo contextualizado, diálogo argumentativo, relato oral de experimento. A estrutura do gênero relato de experiência. Quando relatamos algo, temos um objetivo real, assim como qualquer outra forma de manifestação verbal. Se relatamos alguma coisa para os nossos familiares, temos um objetivo. Se relatamos certo fato a um amigo, teremos outro objetivo. Domínios sociais da comunicação. Os relatos são práticas sociocomunicativas que existem desde os primeiros vínculos interativos humanos, estando presente em diferentes momentos da história da humanidade. Aspectos tipológicos. Conforme o dicionário online de português, relatar significa narrar, expor, relatar o ocorrido, apresentar relatório, resumir, verbalmente ou por escrito, o conteúdo de um processo, de um projeto de lei, etc., e sobre ele manifestar-se para orientar a votação de seus pares em órgãos de deliberação coletiva. Capacidade de linguagem dominante. Características. Narra fatos vividos por uma pessoa e suas consequências. Narração, sequência de ações que acontece com os personagens. Pode ser um ou vários. Personagens. Se o narrador é um personagem da história, então estão em primeira pessoa. Se o narrador em terceira pessoa. Os verbos estarão no passado, pois os fatos já ocorreram. O gênero relato de experiência ou relato pessoal faz parte do domínio social da comunicação, podendo ser oral ou escrito. Ele parte do princípio de que há um emissor e um interlocutor. Nesse gênero, relatamos basicamente experiências vividas no passado. Para isso, os verbos devem ser empregados no pretérito. Exemplo de gêneros orais: relato de experiência vivida, relato de viagem, caso, notícia, reportagem, testemunho e etc. Qual a importância do relato de experiência na prática pedagógica? Reflexões que propicia. Refletir sobre o que foi socializado para as possibilidades de mudanças e continuidade. Papel na socialização do conhecimento. Socializar acontecimentos, descobertas importantes que possam contribuir para o desenvolvimento científico. Onde e para quem falamos e escrevemos um relato de experiência? Falamos, lemos e escrevemos um relato pessoal ou de experiência em diferentes situações e por diferentes suportes, por revistas, jornais, telefone, redes sociais, mas a intenção é sempre transmitir um acontecimento da nossa vida que possa ser narrado para outrem. Um relato de viagem, por exemplo,
tem por objetivo narrar a experiência para outras pessoas que desejam ir ao mesmo lugar que fomos. Já um relato noticioso tem por objetivo integrar um texto jornalístico com uma notícia ou reportagem para exemplificar ou comprovar determinada situação. Importante. No relato de experiência, o autor necessariamente precisa ter participado dos fatos, como observador de situações ou promotor dessas. No relato de experiência, sempre o narrador será o protagonista ou o participante. Os verbos e pronomes são empregados predominantemente na primeira pessoa. Os verbos oscilam entre pretérito perfeito e o presente do indicativo. Prioriza ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. Mas vocês podem pensar, se no relato contamos algo que ocorreu no passado, qual é a diferença dele para o gênero narrativo? No gênero narrativo, é possível escrever no presente. O relato sempre prioriza as ações e o objetivo principal é informar com foco nas ações. Sugestões didáticas para intervenções do professor no relato oral. O gênero oral é fim, ou seja, cabe ao professor trabalhar a função e a estrutura desse gênero. Nas demais áreas, os gêneros orais podem ser utilizados como meio para desenvolver os conteúdos vinculados às diferentes áreas do conhecimento. O relato oral favorece o trabalho interdisciplinar, como no caso, em arte, o relato no desenvolvimento artístico num processo de produção de tinta com pigmentos naturais, ou a experiência de uma visita ao museu, entre outros. Espero que nesse vídeo venha ajudar a elucidar algumas questões sobre gêneros orais e que seja de ajuda no planejamento das próximas atividades. Um ótimo estudo para todos!